Muito bem, meus queridos, nós vamos ver aqui o que é, para começar, a simplificação de radicais, tá bom? Então eu vou colocar aqui, simplificando radicais. Então eu vou explicar como é que nós podemos fazer. São vários exemplos, eu vou colocar alguns aqui, tá bom? Usando aquelas propriedades que eu coloquei na aula anterior, na aula 1. Então nós temos aqui, ó, raiz quadrada de 5 elevado a 2 vezes 7. Observe que tem dois radicandos. Então o que eu vou fazer aqui? Usando aquela propriedade que foi dada na primeira, nós vamos fazer simplesmente separar. Vamos pegar um radical e colocar para cada radicando. Então vou colocar aqui, ó, 5 elevado a 2 vezes 7. Lembra que aqui o índice é 2, aqui é 2, tá? Como aqui é 2 e aqui é 2, eu posso eliminar aqui e sobrou o quê? 5 vezes raiz quadrada de 7, que é a mesma coisa de 5 raiz de 7. Entendeu? Então o primeiro exemplo está aí, colocado. Agora eu vou colocar o segundo, que ele é bem maior, mas é bem simples também, ó. Raiz cúbica de 2 vezes 3 elevado à terceira e 7 elevado à terceira. Então o que eu vou fazer aqui como estratégia? Lembre-se que o índice aqui é 3, aqui é 1, aqui é 3 e aqui é 3. No caso o expoente, no caso, desculpe. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um radical para cada radicando. Ó, coloco 2 vezes, o índice é o mesmo, né? 3, certo? Aqui é 1, aqui é 3, então eu não posso eliminar, mas aqui eu posso, ó. Elimina aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Então ficou quanto? Raiz cúbica de 2 vezes, o que sobrou aqui? O 3 vezes, aqui sobrou o que? O 7. 3 vezes 7 dá quanto? 21 vezes raiz cúbica de 2. Aqui eu posso multiplicar 21 vezes raiz cúbica de 2, que dá o que? 21 raiz cúbica de 2, que é o resultado final. Então não tem segredo aí, tá? Certo? Então é uma estratégia que a gente usa para resolver. Vou colocar mais um aqui, que é isso aqui, ó, raiz quadrada de 10 elevado à terceira, que é o 2, né? Então como é que eu vou fazer isso aqui? Então eu vou usar uma propriedade lá das potências, ok? Lá nas potências tinha uma propriedade chamada potência de mesma base, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou separar essa base, eu vou pegar esse expoente aqui e vou separar. Então eu vou fazer o seguinte, ó, raiz quadrada, eu vou fazer o seguinte, 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 1, certo? Professor, como é que você fez isso? Então eu usei aquela potência, propriedade das potências de mesma base. Eu separei aqui, ó, 10 elevado a terceira, eu coloquei 10 elevado a 2 e 10 elevado a 1. Por que eu coloquei 10 elevado a 2 aqui? Para coincidir com o índice, que é 2. É uma estratégia, eu elimino aqui e elimino aqui. Então sobrou quanto? 10 vezes raiz de 10. Lembra que esse 1 não precisa colocar. E quanto é 10 vezes raiz de 10? Dá 10 raiz de 10. Certo? Então, deu tranquilo aí para resolver. Aí eu vou fazer mais um exemplo para vocês verem como é outro exemplo aqui um pouco mais trabalhoso, mas trabalhoso não quer dizer difícil. Então fica raiz cúbica de 2 elevado a 7. Olha aí, ó. Lembre-se que aqui o índice é 3 e o expoente é 7. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma estratégia. Eu vou dividir essa base aqui em 3, assim, ó. 2 elevado à terceira, 2 elevado à terceira, 2 elevado a 1.
Por que eu separei? Que é para coincidir com o expoente, com o índice. 3 mais 3 dá 6, com mais 1, 7. Aí eu elimino aqui, ó. E aqui não posso eliminar, porque aqui os expoentes são diferentes. Então sobrou o quê? 2, 2. 2 vezes 2, que é esse 2 aqui, vezes raiz cúbica de 2. Aqui 1 não precisa colocar. 2 vezes 2 dá quanto? 4. Vezes raiz cúbica de 2, que dá 4 raiz cúbica de 2. Resultado final. Certo? Mais um aqui. Esse aqui é mais trabalhoso também. Raiz cúbica, raiz quadrada de 2 elevado à terceira, vezes 5 elevado a 4. Me dê o dinheiro aí que eu vou descarregar. Carteirinha, certo? Então fica. Eu vou primeiro resolver isso aqui. Primeiro eu vou separar em radicais aqui. A terceira vezes. Certo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir, vou separar, resolver separado aqui. Aqui a primeira coisa que eu fiz foi separar os radicais. Agora eu vou resolver isso aqui separado. Certo? Primeiro eu vou fazer isso aqui. Fazer bem aqui. Raiz quadrada de 2 à terceira. Vou usar essa mesma estratégia aqui. Eu vou separar, ó. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1. 2 mais 1, 3. Elimina aqui. Ficou quanto? 2 vezes raiz de 2. O 1 não precisa colocar. Quanto é que fica? 2 raiz de 2. Então esse resultado eu já tenho, que é 2 raiz de 2. Vezes, aí ó, raiz de 5 elevado a 4. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse aqui, ó. Raiz 5 elevado a 4. Eu vou separar. Raiz 5 elevado a 2. 5 elevado a 2. Eu separei 2 mais 2, 4. Por que eu separei 2 em 2? Que era para coincidir com o índice aqui. Aí eu faço agora o seguinte, ó, elimina aqui. Aqui, aqui. Então ficou o quê? 5 vezes 5. Que dá o quê? 25. Então esse resultado bem aqui, tudinho, dá o quê? 25. Agora lembre-se que 2 raiz de 2 é 2 vezes raiz de 2 vezes 25. Então eu posso trocar a posição. Fica 2 vezes 25 vezes raiz de 2. Aqui dá quanto? 50 vezes raiz de 2. Resultado final, 50 raiz de 2. Né? O resultado final. Certo? Então nós temos mais alguns exemplos aqui para fazer. Né? Vamos fazer aqui. Que aí leva a fatoração também. Certo? Esse primeiro aqui é raiz de 75. Como é que eu vou fazer isso aqui? Primeiro eu vou fatorar 75. Eu não posso dividir por 2, eu divido por 3, que dá quanto? 25. Agora por 3 não dá por 5, que dá quanto? Dá 5. Por 5 dá 1. Então ficou quanto? 3 vezes 5 elevado a 2. Então eu vou fazer o seguinte, ó. No lugar de 75 eu vou colocar 3 vezes 5 elevado a 2. Agora eu só posso separar os radicais. 3 vezes raiz de 5 elevado a 2. Aqui eu não posso eliminar, porque aqui é 2 e aqui é 1. Mas aqui eu posso, porque é 2 e aqui é 2. Então elimina aqui e elimina aqui. Ficou quanto? Raiz de 3 vezes 5. 5 vezes raiz de 3 dá quanto? 5 raiz de 3. Resultado final. Mais um aqui. Raiz cúbica de 162. Então, mesmo processo. 162 você vai fatorar por 2, que dá o quê? 81. Por 2 não dá, mas está por 3, que dá quanto? 27. Por 3 dá quanto? 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então ficou quanto? 2 vezes 3 elevado a 4. Então no lugar aqui do 162 eu vou colocar raiz cúbica de 2 vezes 3 elevado a 4.
O que eu vou fazer? A mesma coisa aqui, separar. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3 elevado a 4. Aqui não tem como eliminar, então eu só faço repetir. Vezes. Agora isso aqui eu posso separar, resolver. Assim como eu resolvi esses aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse radical aqui, ó. Eu vou fazer bem aqui, ó. Um espaçozinho aqui. Raiz cúbica de 3 elevado a 4. Eu vou separar em radicais assim, ó. 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 1. Por que eu botei 3 aqui? Para coincidir com esse expoente aqui. Com índice, no caso. Aqui 1 mais 2 mais 3 dá quanto? 4. Elimina aqui e elimina aqui. Sobrou o quê? 3 vezes raiz de 3. Raiz cúbica de 3. Então eu coloco raiz cúbica de 3. Observe que o índice aqui é 3 e aqui é 3. E aí, eu vou lembrar de outra propriedade. Basta que eu faça o seguinte. Raiz cúbica, 2 vezes 3, 6. É a resposta. Certo? Então esse é o resultado aí da questão aí. Certo? Então fica aí a dica aí para vocês.